Fala galera do Clube de Leitura, estou passando aqui para poder compartilhar com vocês, tanto vocês que têm sido os meus amigos e que têm me estimulado à leitura, quanto aqueles que também nos acompanham através das nossas redes aí, daquilo que a gente tem compartilhado. Estou passando aqui para poder dividir com vocês uma meditação que tem gerado reflexão e transformação para mim, e eu desejo que o mesmo possa acontecer com você também. Essa meditação está nos 3 últimos capítulos do livro de Juízes, capítulo 19, 20 e 21, que fala a respeito de acontecimentos, de coisas muito que eu considerei assim muito forte e que realmente chama a nossa atenção. E enquanto eu meditava sobre isso, surgiu uma pergunta no meu coração, que é: quem te governa? Ou o que tem te governado? E aí levantou uma questão muito importante e eu quero compartilhar com vocês isso aqui. Juízes 19, 1 e Juízes 21, 25 fala que naqueles dias não havia um rei que governasse sobre Israel. E isso fazia com que as pessoas fizessem da vida delas aquilo que parecia um direito, aquilo que parecia melhor para elas. E isso me fez pensar muito, e quando a gente lê os 3 capítulos, nós vamos ver uma coisa que fica muito clara, que é que nós precisamos de um rei para nos governar. Isso é um fato, assim, que quando você lê, você percebe, não somente nesses capítulos, mas por toda a Escritura, nós vamos ver que nós temos a necessidade de um rei para nos governar. E o fato é que nessas passagens não significava que Israel não tinha um rei, porque na verdade nós olhando e vendo por toda a Escritura, a gente vê que Israel sempre teve um rei, e que esse rei era o Senhor, sobre a vida deles, sobre a nação. Porém, eles não estavam naquele momento, e por muitos momentos, reconhecendo ele como um rei e se sujeitando ao seu domínio e ao seu governo. Então, quando fala aqui que não tinha um rei, também no sentido de um rei humano que pudesse os governar, porque isso vai acontecer um pouco mais para frente. Mas o fato era que eles tinham um rei, mas eles não reconheciam esse rei, não se sujeitavam a esse rei, e depois acabaram pedindo um rei humano para governar a vida deles. Então, o primeiro ponto que me chamou a atenção aqui é sobre a necessidade de um rei para nos governar. Nós precisamos de um rei. Nós sabemos pela Escritura que esse rei é o Senhor. Esse rei é o rei da glória, é o rei de toda a terra, é o nosso Deus. E quando a gente entende isso e reconhece, a gente se submete debaixo desse domínio, debaixo desse governo, debaixo dessa autoridade. E aí, então, nós começamos a entender que a nossa vida já não é mais guiada pelas nossas próprias escolhas, por aquilo que nos parece ser direito, como um exemplo aqui do que o povo estava fazendo nessas passagens aqui que eu falei para vocês. E o segundo ponto que se levanta nessa reflexão aqui é que sem ter um rei, nós vamos fazer aquilo que nos parece direito. E isso me fez pensar bastante, me fez até ir a pesquisar outras passagens, como por exemplo Provérbios capítulo 14, 12, que diz assim que há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. E o 16, 25 diz: há caminhos que parecem certos ao ser humano, contudo no final conduzem à morte. Então aqui eu pude ver que lembrar dessas passagens que diz assim que há caminhos que para o ser humano parecem ser as melhores opções de vida, parece ser o certo, parece ser o melhor a ser feito, mas no final aquilo conduz para a morte. Então o que eu pude entender? Que primeiro eu tenho uma necessidade de ter um rei para me governar, e a gente sabe quem é esse rei, como eu acabei de falar aqui. O segundo ponto é que sem ter um rei, eu vou passar a fazer aquilo que me parece direito, aquilo que eu acho que é bom, que parece ser as melhores opções de vida, mas na verdade não é. Então, assim, eu pude entender que se eu não me submeto ao governo e ao domínio desse rei, eu vou ser governado por mim mesmo. Eu vou ser governado pelo meu próprio ventre, pela minha própria vontade, pelas minhas necessidades, e isso com certeza vai me conduzir para a morte. Então é essa meditação que eu quero trazer ao coração de vocês, é isso que eu quero compartilhar com vocês, para que isso fique guardado no nosso coração. E aí eu deixo essa pergunta como reflexão: quem te governa? Ou o que tem te governado? E sobre a tragédia de ser governado por você mesmo. Então eu desejo que o governo de Deus venha sobre você, eu desejo que o governo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração. Eu tenho meditado nisso nesses dias e tem feito uma diferença muito grande para mim, e eu desejo que isso também possa contribuir com você, possa te edificar, possa te fazer pensar, e que você possa aceitar esse rei sobre você, e que você possa ser parte desse reino, e que você não seja governado por você. Tá bom? Um abraço. Deus abençoe.